22. Gênesis 22. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo os 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e veio para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu para atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-lhe no holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se: Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos agora diante da sua palavra e acabamos de lê-la, Deus. Por si só a leitura já nos edifica, já traz muito do que o Senhor tem a dizer a nós. Nós pedimos que agora, Deus querido, o Senhor continue usando-me nessa noite, para que eu possa falar à tua igreja, para que a tua palavra não seja apenas lida, mas aplicada e vivenciada, Deus querido. Ajuda-nos a viver para a sua glória, para o seu inteiro louvor, a partir do que a tua palavra diz que devemos viver. Peça a sua bênção sobre esse momento e sobre todos nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei no domingo passado eu comecei uma série de pregações que vão falar a respeito de idolatria ou sobre falsos deuses. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre quando os nossos sonhos podem se tornar um ídolo em nosso coração. Quando aquele tão estimado sonho que você tem desde a infância, desde a adolescência, até mesmo na fase adulta, pode se tornar algo que te escraviza, algo que define a sua vida, algo que é uma idolatria no seu próprio coração. Nós vimos que após a crise global de 2008, aconteceu uma sucessão de suicídios de pessoas ricas e bem-sucedidas. Executivos que se enforcaram, executivos que cortaram seus pulsos, executivos que deram tiros na cabeça, que pularam de prédios altos. E hoje em dia, em vários países,
Eu gostaria de ressaltar em especial, num continente que é a Europa, reina uma melancolia que assombra os seus habitantes. Recentemente, conversando com um amigo que foi à Europa, ele falou assim: o olhar das pessoas é um olhar triste. Há uma melancolia pairando no ar das pessoas que moram na Europa. Por quê? Porque muitos acreditaram que a prosperidade poderia saciar a fome de felicidade que eles tinham. Muitos acreditaram que a prosperidade financeira era a grande alegria que poderiam ter em suas vidas e perceberam que diante de uma crise, essa alegria é incompleta. Porque na verdade é exatamente isso que a alegria que o mundo traz faz. Ela não satisfaz o coração humano. Essa extrema melancolia pode se manifestar de muitas maneiras, mas sempre ela vai levar ao desespero. Sempre ela leva o homem ao desespero porque não encontra o que ele procura. Há uma diferença entre o pesar e o desespero. O pesar é uma dor, e uma dor para a qual há consolo. Nós cristãos, quando perdemos alguma coisa, temos um pesar no coração, mas temos o consolo vindo do Senhor. O desespero é inconsolável. E por que ele é inconsolável? Porque ele vem devido à perda de algo último, algo que você considera no seu coração como essencial para a sua vida, algo que você considera como uma base da sua vida. O desespero vem quando a vida perde a esperança. E a vida perde a esperança quando nós depositamos a nossa esperança em algo que não é o verdadeiro Deus. E isso acaba conosco. Daí nós vamos começar a entender o que é idolatria. O que é idolatria? Geralmente quando se pensa em idolatria, nós pensamos em pessoas curvando-se em frente a imagens, falando com imagens, levando algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferta às imagens. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali uma ilustração muito vívida da cultura do mundo grego-romano. Cada cidade venerava uma divindade preferida. E ela construía templos ao redor da imagem dessa divindade para que ela fosse adorada. Temos, por exemplo, Paternon, em Atenas, que se destacava, mas havia várias outras divindades. Havia Afrodite, que era a deusa da beleza. Havia Ares, deusa da guerra. Havia Tênis, deusa da riqueza e da fertilidade. Éfesto, deus do artesanato. Vários deuses gregos, vários templos e várias adorações a esses deuses. Agora, será que a nossa cultura é diferente da cultura grega romana? Em vários aspectos, ela não é muito diferente. Nós também temos o nosso panteão de ídolos, de deuses. Nós temos também o nosso conjunto de deuses, o sacerdócio em volta desses deuses, os totens, os rituais e os templos. O que são os shopping centers hoje? Se não, de certa forma, para o coração de muitas pessoas, o templo da adoração ao Deus consumo. O que são os spas hoje em dia? Se não, no coração de muitas pessoas, o templo de adoração ao Deus beleza, as academias, os estúdios, os estádios de futebol, onde se adora o Deus futebol, onde pessoas têm as suas emoções profundamente mexidas porque o seu time de futebol perdeu ou porque ganhou, onde pessoas são capazes de ir em depressão quando o time é rebaixado, onde pessoas já até se mataram porque seus times não tiveram o sucesso que elas gostariam que eles tivessem. Nesses lugares são feitos sacrifícios. Sacrifícios são feitos para que se obtenham vidas boas, para que desastres sejam evitados e para que alegrias do coração sejam alimentadas. Nós temos a nossa própria versão de deusa da beleza, de deusa do poder, do dinheiro, do sucesso, que assumiu proporções místicas. Quantas jovens se ajoelham em frente a Afrodite, estão levadas à depressão e têm disfunções alimentares por uma preocupação excessiva com a imagem? Será que nós não queimamos incenso para Artemis, quando dinheiro e carreira são elevados a proporções cósmicas, e sacrificamos os nossos filhos e nossas crianças no altar da idolatria ao Deus dinheiro, ao Deus sucesso, ao Deus emprego?
ao Deus Serviço Público em Brasília, negligenciando as nossas famílias, negligenciando a comunidade, negligenciando as nossas igrejas, para conquistar um lugar elevado, numa cidade que venera concurso público, para angariar riquezas e prestígios. Temos grandes executivos com grandes habilidades sociais para relacionamentos, para melhorar sua posição entre seus mentores e seus chefes, mas grande parte deles é inato para criar seus próprios filhos, para se relacionar com a sua esposa, para se relacionar com seus amigos. Filhos e esposas distantes, feridas não curadas, porque estão sacrificando suas famílias todos os dias diante do Deus Sucesso. Sim, vivemos uma cultura da ganância hoje em dia. Paulo chama em Colossenses 3,5 isso de idolatria. O dinheiro pode se tornar uma escravidão espiritual que esconde as reais proporções dessa idolatria. Corremos cada vez mais riscos e temos cada vez menos satisfação. Até um dia, quando acordamos e perguntamos o que aconteceu. Sabe quando muitos pais descobrem que adoraram Deus Sucesso e Deus Dinheiro? Quando os filhos chegam na adolescência. E eles viram que todo aquele abandono da infância agora está dando maus frutos, frutos podres. E eles se perguntam o que aconteceu? Como eu pude ter sido tão cego? Pessoas que acordam como se acordassem de uma ressaca. Por que agimos assim? Por que perdemos de vista o que é certo? Calvino vai dizer para a gente que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas eu quero que vocês hoje comecem a perceber. Nós já comentamos isso no sermão do domingo passado. E vão continuar no mesmo entendimento, no mesmo raciocínio. Comece a perceber que ídolos não são apenas imagens ou celebridades ou astros da música pop. Que a adoração, na verdade, a ídolos é universal nos nossos corações. Os nossos corações, eles estão com coisas boas como carreira, como sucesso, como amor, como bens materiais, como a família e como um sonho que Deus coloca em nosso coração muitas vezes. Quantas músicas nós nos cantamos que veneram mais os sonhos do que o próprio Deus? Nos cultos de domingo à noite, muitas igrejas cantam músicas que veneram os sonhos das pessoas, ao invés de venerarem a Deus, de amarem a Deus. Nós temos a capacidade de pegar todas essas coisas boas e tornar as divindades em nossos corações. Nosso coração, ele diviniza coisas como se elas fossem o centro da nossa vida. Porque achamos que essas coisas, que essas pessoas podem nos dar proteção, significado, segurança, satisfação. Esse é o tema central, por exemplo, do filme Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme que fala do anel do poder de Sauron, o Senhor do Escuro, que corrompe qualquer um que o use. Não importando quão boas sejam as intenções do coração daquela pessoa que usa o anel. O anel pega os desejos mais profundos do coração e eleva a proporções idólatras. Você pode pegar um filho, que é a herança do Senhor, e idolatrar o seu filho. Como é que o pai consegue perceber isso? Como é que o pai consegue perceber que ele está colocando o filho em status de adoração no lugar de Deus? Quando ele deixa, por exemplo, de disciplinar o seu filho, expressando mais afeto ao filho do que por Deus. Quando ele deixa de fazer, de criar o seu filho debaixo da disciplina de uma exceção do Senhor. Ele está dizendo, preservar o meu filho, não fazer o meu filho sofrer, é mais importante do que amar e honrar a Deus. Mas o anel do Senhor dos Anéis, ele faz com que as pessoas se disponham a fazer qualquer coisa para conquistar os seus objetivos, aquilo que está no seu coração. Com que aquela boa intenção se torne absoluta e anule qualquer outra lealdade ou qualquer outro valor. O portador do anel torna-se cada vez mais dependente, escravo dele, porque ele é um ídolo. Ele é algo sem o qual o seu portador não pode viver.
Basta a gente olhar para aquela figura do... Esqueci o nome daquele bichinho que se transforma, o Smeagol, né? Basta olhar para a figura do Smeagol. Como ele não fica no final? Feio. Transformado pela idolatria do próprio coração. Desfigurado. É isso que o ídolo faz. Nós conseguimos fazer deuses de coisas boas. Qualquer coisa que se torna central em nossas vidas vira um Deus em nossos corações. Qualquer coisa que nós achamos que vai ser difícil viver sem ela, que vai ser impossível viver sem ela, é porque vira um ídolo em nosso coração. Qualquer coisa que nos controla, por exemplo, muitas vezes nós reagimos mal ao pecado dos outros. É muito comum, por exemplo, nós ou queremos ser totalmente contrário ao que os nossos pais foram conosco, ou imitarmos o modelo dos nossos pais. As duas ideias estão erradas. A proposta não é que nós imitemos o modelo dos nossos pais em tudo que eles fizeram, e nem que nós sejamos contrários aos nossos pais. A ideia é que nós olhemos para Cristo e reflitamos Cristo para os nossos pais. O referencial é Cristo. Quando nós reagimos pecaminosamente ao pecado dos nossos pais, eles estão nos controlando. E aquilo que nos controla é o nosso ídolo. É o nosso Deus funcional. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser na aprovação das pessoas, pode ser competência e habilidade, pode ser segurança, pode ser o conforto, a beleza, a inteligência, uma causa política, a moralidade, a virtude e até o sucesso no ministério. E como eu quero ressaltar hoje, até um sonho pode se tornar um ídolo em nossos corações. Qualquer coisa que você olha para o seu coração e fala, se eu tiver isso, sentirei que a vida tem mais sentido, pode virar um ídolo em nosso coração. O texto que nós lemos, Gênesis capítulo 22, nos mostra uma das figuras mais centrais da Bíblia, que é Abraão. Como a maioria dos homens da sua época, Abraão ele ansiava por um filho, por um herdeiro, que levasse adiante o seu nome. No caso de Abraão, talvez esse desejo tenha se tornado intenso demais, grande demais, a gente não sabe. Mas o fato é, Deus quer nos dizer algumas questões a respeito de Abraão e do sonho que o próprio Deus colocou no coração de Abraão de ter um filho chamado Filho da Promessa. Abraão tentou de alguma maneira dar um jeitinho dele para realizar aquilo que Deus disse que realizaria. Primeiro ele tenta adotar Eliezer como seu filho. Depois ele tem Ismael com outra mulher, com Agar. Porque o fato de ter filhos se tornou algo tão central, tão importante na vida de Abraão, que estava controlando Abraão. Como é que nós sabemos que esse sonho de Abraão tomou proporções além do que deveriam tomar? Porque Abraão tentou encurtar o caminho. Abraão tentou fazer aquilo que Deus disse que Deus faria. Abraão lançou mão do pecado para realizar o desejo do coração. Aí nós percebemos que aquele sonho, colocado pelo próprio Deus no coração de Abraão, um sonho bom, ele não era mau o sonho. Mas nós percebemos, quando Abraão lança a mão do pecado, lança a mão de dar o seu jeitinho, lança a mão de fazer as coisas da sua maneira, ao invés de confiar e esperar em Deus, nós percebemos que aquele sonho que estava no coração de Abraão tomou proporções cósmicas, proporções além daquelas que deveriam tomar, e começou a controlar Abraão. Mas finalmente, o filho é dado a Abraão. Agora ele tinha o filho da promessa. De repente Deus pede que Abraão desista do filho da promessa. De repente Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa assombrosa a Abraão. Deus fala que se ele obedecesse fielmente, Deus iria abençoar todas as nações da terra por meio dele e de seus descendentes. Mas Deus fala, para que isso aconteça, Abraão, você tem que partir da sua terra, da sua parentela, e ir para onde estou mandando. Deus chama Abraão. Abraão deixou tudo que lhe era familiar. Abraão deixou seus amigos. Abraão deixou sua família. Abraão deixou sua segurança, sua prosperidade, sua paz.
vai para o deserto sem conhecer o seu destino. Ele desiste de todas as coisas que o coração humano deseja neste mundo, em prol de obedecer a Deus. Mas Deus, ao chamar Abraão para abandonar aquela segurança, aquilo tudo que lhe era familiar, ao chamar Abraão para abandonar aquilo, Deus lhe faz uma proposta, lhe faz uma promessa. Deus promete a Abraão que daria um filho a Abraão. Deus diz a Abraão que através desse filho toda a terra seria abençoada. Abraão recebe uma profecia de que a sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Isso significava que Abraão teria filhos, apesar da esterilidade da sua esposa. Com o passar do tempo, a promessa se torna difícil. Mas quando Abraão tinha mais de 100 anos e Sara mais de 90, ela dá luz a um menino chamado Isaque, que significa riso, que expressa a alegria de Abraão e a alegria de Sara. Os anos passaram e o tempo cobra o seu preço. Abraão abriu mão de tudo, esperando a promessa de Deus. Talvez Abraão pensasse assim, que quando seu filho viesse, todos veriam que ele não era um tolo por ter deixado tudo o que deixou e ter confiado em Deus. Ele finalmente teria um sucessor, um filho semelhante a ele. Aquilo que todos os patriarcas orientais queriam. Ele havia esperado e se sacrificado, e finalmente sua esposa havia dado à luz ao menino. Havia dado à luz a Isaque. Mas para a grande surpresa de Abraão, agora Deus pede que ele sacrifique Isaque. Imagina o que não foi o pesar no coração de Abraão de ter que sacrificar o filho da promessa. A pergunta que nós podemos nos fazer, que talvez até o próprio Abraão se fizesse, ou talvez o próprio Deus queria que Abraão entendesse, ou Abraão chegasse a essa conclusão, é: Abraão havia sacrificado tudo por Deus ou pelo menino? Abraão abriu mão de tudo porque ele queria realizar um sonho que Deus havia colocado no seu coração, ou porque ele amava verdadeiramente Deus? É nesse momento que esse intento do coração de Abraão é revelado, que talvez nem ele mesmo soubesse. Talvez no afã de ter aquele filho, no afã de realizar aquele sonho, no afã de buscar aquilo que Deus lhe havia prometido, e tentou até da sua maneira fazer isso, Abraão agora estava talvez indeciso sobre: será que tudo que eu fiz foi porque eu amo a Deus, ou por causa que eu amo Isaque? Para ter certeza disso, Abraão recebe um outro chamado de Deus. Abraão recebe o chamado para sacrificar o próprio filho. Era o teste final. Isaque era tudo para Abraão. Como o próprio chamado de Deus deixou claro quando ele fala, versículo 2: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Será que Abraão havia aprendido a amar a Deus pelo que Deus era, ou pelo que Deus havia dado a Abraão? Essa era a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Será que você está aqui? Será que você ora, lê a Bíblia, estuda as Escrituras, busca ter um bom testemunho? Será que você faz isso por Deus, ou pelo que Deus pode te dar? Será que o que está regendo a sua vida é o total amor e confiança e obediência ao verdadeiro Deus? Ou, na verdade, a obediência e o amor aos seus sonhos, aos seus projetos? Eu quero que você reflita no seu próprio coração e pense: será que Deus não é só um trampolim para obter o que você deseja? Será que Deus não é apenas um gênio da lâmpada para você chegar onde quer? Quem é o verdadeiro Deus da sua vida? Os seus projetos? Os seus sonhos?
ou o verdadeiro Deus das Escrituras? Será que a afeição que você tem pelos seus sonhos não se transformou em adoração? Será que o sentido da sua vida depende realmente da palavra de Deus? Ou do bem-estar ou da concretude dos seus sonhos? Será que o centro da sua vida não mudou? Deus não está dizendo, meus irmãos, que nós não podemos ter sonhos. Deus não está dizendo que nós não podemos ou devemos ter filhos. Podemos ou devemos passar no concurso público. Podemos ou devemos ter uma carreira e buscar ser bem-sucedido nessa carreira. Deus não está falando isso para a gente. O que Deus está dizendo é que nós devemos tomar cuidado para não transformar essas coisas em um falso Deus. Será que Abraão tinha uma fé cega como um passo no escuro? Ou ele estava obedecendo a uma ordem de Deus, entendendo o que essa ordem dizia? Porque no primeiro momento, na primeira olhada, parece totalmente ilógica a ordem de Deus. Parece que essa ordem de Deus contradiz tudo que Deus ensinou. Como assim? Deus chama Abraão, pede para ele abandonar tudo, diz que vai dar um filho para Abraão, diz que através desse filho vai abençoar todas as famílias da terra, e agora Deus pede para sacrificar esse filho. Para entendermos isso, nós precisamos levar em consideração o significado do primogênito no pensamento da época. As culturas antigas não eram tão individualistas quanto a nossa cultura. A esperança e o sonho das pessoas não estavam vinculadas ao sucesso, à prosperidade ou à proeminência pessoal. Visto que todos eram parte de uma família, ninguém vivia afastado de uma família, essas esperanças e sonhos se referiam sempre à família. Havia um vínculo com a família, não com minha individualidade, não com o que eu vou ser, mas com a família. E quem ficava com a maior parte das terras e da riqueza da família? O filho mais velho, o primogênito. Na nossa identidade, na nossa sociedade, identidade e senso de dignidade estão vinculados com a habilidade de conquista, com aquilo que a gente consegue conquistar. Mas nos tempos antigos, todas as esperanças e sonhos de um homem e de uma família recaíam sobre o seu primogênito. Chamar Abraão a abrir mão do primogênito era análogo a pedir um cirurgião que abrisse mão de suas mãos. Por exemplo, quando nós vemos a última grande praga de Deus sobre o Egito, vemos que ela foi a morte dos primogênitos. Por quê? Os primogênitos, a vida dos primogênitos era perdida, foi perdida por conta dos pecados da família e dos pecados da nação. Por quê? Porque o primogênito era a família. Ele era o representante da família. Se, por exemplo, Abraão houvesse ouvido a voz de Deus pedindo que ele sacrificasse Sara, dificilmente ele teria obedecido. Ele entenderia que não era Deus, porque isso iria contradizer tudo que Deus já havia dito sobre justiça e retidão. Mas quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, nós não vemos no texto um vacilo de Isaac, ou de Abraão. Nós não vemos no texto que Abraão achou aquilo contraditório. Por quê? Deus estava cobrando a dívida de Abraão. O filho morreria pelos pecados da família. Abraão entendeu isso. Abraão não achou que Deus estava sendo injusto. Abraão não achou que Deus estava pedindo algo ilógico. Por isso Abraão vai. O versículo 3 fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A ordem era compreensível, mas o fato de ser compreensível não quer dizer que ela não foi dolorosa. Abraão amava Isaac. Foi doloroso para Abraão subir aquela montanha. Foi difícil para Abraão. Mas, de alguma forma,
Abraão tinha certeza que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão estava confiando em Isaac ou nele próprio. Abraão estava confiando na promessa que Deus havia dado. E no versículo 5 ele diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. De alguma maneira Abraão acreditava que Isaac voltaria com ele. Havia uma fé em Abraão, não uma fé cega, não um passo no escuro. Havia uma fé em Abraão na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido, baseado na graça, no amor de Deus. Ele tinha esperança que Deus faria algo. Então havia dois sentimentos ou dois pensamentos dentro de Abraão. Primeiro, Abraão entendia que ele tinha um débito com Deus, senão ele ficaria irado. Ele sentiria que aquilo era uma injustiça. Mas Abraão não ficou irado, porque ele entendia que Deus era justo por cobrar a morte do primogênito pelos pecados da família. Mas ao mesmo tempo Abraão acreditava que Deus era um Deus de graça. Por isso ele não ficou abatido e desesperançoso. Ele não ficou irado e nem ficou desesperançoso. Por quê? Porque ele confiou na promessa de Deus. Aí, meus queridos, é a grande questão para nós também não ficarmos irados ou desanimados ou desesperançosos diante de circunstâncias difíceis da vida. Não é baseado na minha força, não é baseado que as coisas vão melhorar, é baseado nas promessas de Deus. E Deus promete que estará conosco. E Deus promete que nós somos servos dele, que somos salvos, que somos eleitos em Cristo Jesus. Então Abraão, ele sabia que Deus era amoroso, que Deus era santo e que ele poderia subir aquela montanha, que Deus cuidaria deles. Abraão então desamarra Isaac e ele, amarra Isaac e vai partir para o sacrifício. Olha o que acontece. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, eu fico imaginando, meus irmãos, a dor no coração de Abraão, quando o filho dele fala isso para ele. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Essa história nos mostra duas coisas, uma perfeitamente compreensível para Abraão e outra nem tão compreensível assim. Abraão percebeu claramente que o teste era sobre amar a Deus acima de tudo. E Deus fala, agora eu sei, Abraão, que você me teme. Temer aqui o significado significa ser comprometido com Deus de todo o coração. Na verdade, Deus não precisava de saber isso, porque Deus já sabia o que estava no coração de Abraão. Na verdade, Deus queria mostrar para o próprio Abraão o seu próprio coração. E Deus mostra para Abraão que se ele não tivesse intervido, Abraão seria capaz de sacrificar o seu filho. Ele teria chegado a amar Deus acima, inclusive, do seu filho. Então nós vemos aqui que o tratamento extremamente duro de Deus, na verdade, foi um ato de misericórdia. Visto que Abraão nunca teve que escolher entre o filho da promessa e Deus,
ele não poderia visualizar o amor, que o amor dele poderia se tornar um amor idólatra. Que o amor pelo sonho realizado poderia se tornar idólatra. Da mesma maneira, nós não percebemos o quão idólatra nos tornamos para com as nossas carreiras, por exemplo. Até que temos que escolher entre a nossa carreira e fazer a vontade de Deus. Só depois daquela jornada, Abraão entendeu que podia amar Isaac bem e sabiamente. Se Isaac tivesse se tornado a principal fonte de esperança e felicidade na vida de Abraão, ele provavelmente o teria disciplinado de menos, porque não iria suportar ver a dor do filho. Mas, se ao mesmo tempo Abraão também depositasse toda a sua felicidade e esperança em Isaac, ele poderia também ter disciplinado Isaac demais, porque queria um filho perfeito. Como Abraão amou a Deus acima de Isaac, e agora ele tinha essa convicção, agora ele tinha essa certeza, Abraão pôde amar Isaac como ele deveria ser amado, como Deus na verdade queria que ele amasse. Meus irmãos, todas as vezes que qualquer coisa na nossa vida se torna a base da nossa alegria, da nossa identidade, o nosso coração está se inclinando para a idolatria. Seu filho se torna assim como poderia acontecer com Isaac. Talvez o seu filho se torne muito furioso, muito ansioso, muito depressivo. Se você ou disciplina demais ou disciplina de menos. Nenhum filho aguenta o peso da divindade colocada sobre ele pelos seus pais. No caminho rumo ao alto daquela montanha, Abraão é transformado de homem comum no pai da fé. Isso não teria acontecido se Deus não tivesse pedido para Abraão esse sacrifício. Uma outra faceta que nós podemos perceber na vida de Abraão é a confiança. O que significa confiar em Deus? Significa confiar nele e obedecer os seus mandamentos. Não importa o preço que seja seguir esses mandamentos. Acontece que confiança é algo que nós devemos sempre trabalhar. Ainda que confiemos em Cristo para a nossa salvação eterna, parece que nós temos dificuldade de confiar em Cristo para os problemas do dia a dia. Será que nós confiamos em Cristo para a maneira como devemos lidar com o nosso dinheiro? Criar os nossos filhos? Lidar com as pressões do trabalho? Nos relacionamentos difíceis? Abraão espera por anos o presente de Deus e a concretização daquele sonho, dado pelo próprio Deus. Um filho que Deus usaria para trazer através dele o libertador. Aqui Deus chama Abraão para uma obediência além da própria imaginação de Abraão. Abraão amava Isaac, Deus sabia disso. Deus não pediu o sacrifício de Ismael, mas o de Isaac. Por quê? Talvez Abraão pudesse entender que a vida do Messias dependesse da capacidade de Abraão de preservar Isaac. Mas não dependia. Dependia apenas da vontade de Deus em preservar Isaac. Aqui Deus chama Abraão para uma obediência baseada naquilo que Deus já havia prometido a Abraão. E exatamente a nossa obediência revela o mesmo. Ela é baseada naquilo que Deus nos promete, não no que os nossos olhos estão vendo, não naquilo que nós sentimos, mas naquilo que Deus promete em sua palavra. Hebreus 11, versículo 19, nos dá essa percepção. O texto fala: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Abraão não tinha nenhuma garantia que Deus daria um cordeiro para fazer o sacrifício. Mas Abraão tinha a garantia da promessa de Deus. Gênesis 12, versículo 3 diz: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus poderia dar outro filho, Deus poderia ressuscitar Isaac,
Deus poderia cumprir sua promessa de qualquer outra maneira. Abraão aprendeu a confiar em Deus, independente de Isaac. Ele levanta cedo, ele leva a lenha, ele leva o fogo, ele leva a faca, e ele parte para se encontrar com Deus em quem ele confiava. Aqui é muito claro um paralelo de diferença entre Abraão e Eli, por exemplo. Eli criou seus filhos de maneira licenciosa. Por quê? Porque Eli amava mais os filhos do que amava Deus. Abraão mostra claramente que ele ama mais a Deus do que o próprio filho, do que Isaac. O terceiro ponto que esse incidente nos mostra é sobre algo que Abraão não podia ver naquele tempo. Isaac não foi sacrificado, sim, mas não acabou ali. A história não acaba em Isaac. Os pecados de Abraão e sua família, eles estavam lá. Como Deus poderia ignorar os pecados de Abraão e de sua família? Foi o sangue daquele cordeiro que purificou os pecados de Abraão e sua família? Não. Muito mais tarde, também em uma montanha, outro primogênito é sacrificado. Jesus Cristo é sacrificado pelos pecados de Abraão, pelos pecados da família de Abraão e pelos nossos pecados. Quando Isaac pergunta para Abraão: cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá, meu filho. E quando Abraão levanta aquele cutelo para cortar o pescoço de Isaac, para sacrificar Isaac, uma voz do céu fala: Abraão, não faça mal ao menino. Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Mas quando o Filho de Deus estava na cruz para morrer pelos nossos pecados, e ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Não há uma voz do céu que diz: para, não levanta o cutelo. Não. Pai mata o filho. O pai desfere o cutelo no filho. O primogênito é sacrificado pelos pecados da família de Deus. O primogênito é entregue pelos nossos pecados, morto pelos nossos pecados. Em vez de dizer, como disse para Abraão, para que o filho não seja sacrificado, não há nenhuma voz do céu que anuncie o livramento. Em vez disso, Deus Pai silencia. E o verdadeiro substituto de Isaac, na verdade, não é o cordeiro, é Jesus Cristo, que morreu para suportar a nossa punição. Aqui há resposta para a nossa idolatria. Aqui há resposta para os nossos Isaques. E nós precisamos oferecê-los a Deus. Precisamos encontrar uma forma de não agarrar esses sonhos que temos no coração com tanta força que sejamos escravizados por eles. Assim como Deus olha para Abraão e disse: agora sei que temes, podemos olhar para a cruz e dizer: agora sei que tu me amas, Senhor, porque Cristo foi sacrificado no meu lugar, porque o filho morre, porque o pai não poupa o filho para morrer em nosso lugar. Quando a magnitude do que ele fez é percebida por nós, é possível repousar o nosso coração nele, em vez de qualquer outra coisa. Sabe por que você adora os seus sonhos? Porque o seu coração está repousando em Cristo. Sabe por que você deixa Deus escravizar na sua vida? Porque o seu coração está repousando em Cristo. Sabe por que tantas meninas são anorexas, bulímicas? Porque a deusa beleza é mais importante para elas do que o verdadeiro Deus. Porque não olham para a cruz. Porque não olham para a magnitude do que Deus fez na cruz. Você nunca será tão forte, tão seguro ou tão corajoso, mesmo que tente com todas as suas forças,
você precisa crer no Salvador, que este evento aponta para Ele. Todos nós temos os nossos Isaacs. Ou seja, algo em quem nós investimos as nossas energias, a nossa alegria, a satisfação que só Deus pode dar. E os momentos mais dolorosos da nossa vida, você sabe quais são? Quando Deus exige que sacrifiquemos os nossos Isaacs no altar. Esses são os momentos mais dolorosos da nossa vida. Quando os nossos Isaacs, os nossos ídolos são ameaçados. E quando isso acontece? Quando Deus pede para que sacrifiquemos os nossos ídolos no altar, nós podemos responder de duas maneiras. Ou podemos optar pela amargura, pelo desespero, e lamentar, mentir, trair, se irar, se vingar, jogar fora todos os princípios a fim de sentir algum tipo de alívio. Ou nós podemos caminhar para as montanhas e entender que Jesus é tudo que nós precisamos. Muitos desses falsos deuses podem permanecer anos em nossas vidas, nos controlando, nos importunando, nos levando a ficar ansiosos, irados, impulsivos. Só é seguro manter qualquer coisa em nossas vidas quando ela deixa de ser um ídolo em nosso coração. E isso só acontece quando nós estamos realmente dispostos a viver sem ela. Quando dizemos de todo o coração: porque eu tenho a Deus, eu posso viver sem você, eu posso viver sem isso, porque eu tenho a Deus. Eu posso sacrificar isso, porque eu tenho a Deus. Eu posso abrir mão disso, porque eu tenho a Deus. Porque eu tenho a Cristo. Quando isso acontece, quando somos capazes de abrir mão do que é mais precioso em prol de Deus, nós entendemos que na verdade Deus não está nos matando, mas nos salvando. Ele transformou Abraão em um grande homem. Parece que Deus naquele momento está sendo cruel, mas Ele está transformando o coração de Abraão. Agora você, diante da adversidade, quando parece que tudo pelo que você trabalhou vai virar fumaça, quando seus filhos ficam doentes, quando seu casamento entra em ruínas, quando você está numa crise financeira, você confia em Deus? Você crê que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é poderoso o suficiente para cumprir toda a sua vontade e levar você em segurança até Ele? Você é capaz de ouvi-lo dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso? Eu adoraria dizer para vocês nessa noite que eu sempre confio em Deus dessa maneira, mas não é verdade. Com frequência eu me vejo fazendo o jogo do adversário e questionando a bondade e a veracidade de Deus. Creio que Deus é bom e que posso confiar em Sua palavra, mas essa crença está sempre em competição com outra crença que há no meu coração, com outros deuses, com outros ídolos que lutam dentro do meu próprio coração. Muitas vezes nós confiamos em Deus para a nossa salvação e para assuntos religiosos, para nos livrar do inferno. Mas será que nós confiamos em Deus quando o assunto é casamento? Será que nós confiamos naquilo que Deus diz na palavra dele para resolver os problemas no casamento da maneira de Deus e não da nossa maneira? Será que nós confiamos em Deus quando o assunto é criação de filhos, para resolver a questão de criação de filhos à maneira de Deus e não à nossa maneira? Será que nós confiamos em Deus quando o assunto são finanças, para ganhar dinheiro, para administrar dinheiro de maneira agradável a Deus e não de maneira agradável a nós? Será que nós confiamos em Deus quando o assunto é vestes, para nos vestirmos de maneira que agrada a Deus e não de maneira que atrai os olhos para nós? Será que nós confiamos em Deus realmente na nossa prática de vida? Ou colocamos a confiança nos falsos deuses? Ou colocamos os nossos sonhos no status acima do próprio Deus? É exatamente dessas maneiras, não muito sutis, que nós descobrimos o fracasso em nossa obediência ao primeiro mandamento.
e construímos falsos deuses em nosso coração. Deuses que são projeção da nossa razão, deuses que são projeção da nossa autoexaltação, deuses que na verdade revelam mais o amor por nós mesmos, que nós temos por nós mesmos, do que o amor pelo verdadeiro Deus. A pergunta que eu te faço é: você desenvolve uma confiança integral e uma obediência integral ao verdadeiro Deus? Ou há uma área da sua vida que você entrega para o ídolo do seu coração? Será que aquele sonho que você teve desde criança é mais importante do que amar a Deus? Será que se Deus hoje pedir para você abrir mão dos seus sonhos, em prol dele você vai abrir? Será que você peca para realizar os seus sonhos, ou peca porque não realizou os seus sonhos? Pense nisso. Se isso estiver acontecendo na sua vida, confesse o seu pecado, quebrante-se diante de Deus, busque amar e obedecer o verdadeiro e único Deus. Vamos orar? Meu Pai querido, queremos te louvar pela tua palavra, porque ela traz confronto mais esperança, porque ela nos traz as más novas e nos mostra a idolatria do nosso coração, mas também nos traz as boas novas e nos mostra a graça vinda do Senhor. Ajuda-nos, Deus querido, a ter o Senhor como realmente, diariamente, na prática de vida, o centro das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai querido, a viver intensamente, integralmente e profundamente em obediência ao Senhor e para a sua glória. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos,